Oi, pessoal, eu sou a Júlia Garcia, aluna de jornalismo aqui da UNA, e hoje eu vou apresentar para vocês a Universidade da Bola, e é com prazer que eu tô aqui na mesa com os meninos João, Davi e André. Tudo bem, gente? Olá, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês falando de futebol novamente. Boa tarde, galera. Hoje muita coisa para falar, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Boa tarde, vamos falar um pouquinho de futebol aí e tudo que envolve o esporte. Então hoje a gente vai falar da Libertadores, né? Que ontem já começaram os últimos jogos aí dessa fase de grupos. E o que vocês acharam do jogo do Atlético de ontem? Pode começar aí, Davi. Eu que tô representando aqui, né? Cara, então, como torcedor, eu gostei porque classificou. Mas como uma pessoa que gosta de analisar, assim, eu não sabia se eu tava vendo um time que jogava pra ganhar, pra empatar ou pra perder. Porque, precisava perder de 1-0 pra passar. Gente, não pode entrar assim. Os caras viajaram com a classificação na mão e saíram com ela escapando, né? Tem muito a ver também com a vinda do Felipão, né? Porque o Atlético meio que assinou atestado. Eu tô jogando fora tudo que a gente fez de 2020 até hoje, em questão de estilo de jogo, desde o Sampaoli, construção, desde a defesa, passou pelo Cuca, que foi campeão, depois veio o Turco, que já tinha um jogo mais direto, mas depois voltou com o Kudê, que tem uma ideia um pouco similar com a do Sampaoli, mas quando vem o Filipão, aí já é um atestado de, tudo isso que a gente fez até agora esquece e a gente quer ser campeão. E o porquê de querer largar tudo isso para ser campeão? A gente sabe que o Atlético tem problemas financeiros e todas as decisões da diretoria até agora, de 2022 até agora, tem desagradado bastante os torcedores. Então, a única resposta para isso vamos trazer um cara que é multicampeão, tem muita história no futebol e ele vai trazer o título para a gente e vai blindar a gente de qualquer crítica. Porque o Atlético está no processo de venda de SAF, tem os problemas internos, até de política, questão da arena. Então, quando o Atlético traz o Felipão, ele meio que assina esse atestado. E o jogo de ontem é um resultado disso. O Atlético foi para lá pensando em perder de pouco ou empatar. A gente via que o Atlético não ia muito pro ataque, não dava muito perigo assim para o Libertad e sofreu bastante com isso. Então, tudo o que aconteceu ontem é um resultado de tudo que o Atlético viveu de 2022 até hoje. E eu acredito que daqui para frente, até, por exemplo, a final da Libertadores, se tudo der certo, vai ser assim. Vai esquecer um pouco do brasileiro em alguns momentos para priorizar a Libertadores e vai sofrer mesmo. Não vai ter história, vai sofrer, vai ser pênaltis, vai ser complicado, vai ser jogo de 1-0, sabe, 0-0. Então, assim, tudo isso do jogo de ontem, para mim, é resultado de um 2022 que fracassou e de um 2023 que até agora é muito confuso. Entendi. E para você, André, o que você achou do jogo de ontem? Então, eu acho que o que o João falou é tudo isso. A cara do Filipão é isso aí. É sofrer, cada jogo vai ser um sofrimento, é defender o tempo inteiro e tentar uma bola ali para fazer o gol. Ontem correu o risco, né? Com 1-0 ali para o Libertad, poderia ter sido mais, o Libertad perdeu alguns gols, só que poucos minutos depois de ter sofrido o gol, chegou uma vez no ataque, fez o gol. E o Filipão vai ser isso aí, eu acho que até o fim da passagem dele pelo Atlético vai ser isso aí, porque no Atlético Paranaense ele já jogava assim, né? Muitas vezes chamando um adversário, até o Paulo Turra, que era auxiliar dele na própria fase de grupos, essa mesma fase de grupos, perdeu para o Atlético assim, fez 1-0 e depois se retrancou todo e acabou tomando a virada. E acho que é o que o João falou mesmo, pensar em ser campeão, independente de como seja. Brasileiro eu acho muito difícil, porque ele não vai, eu não acredito que ele joga para ganhar, só que eu quero ver como que ele vai fazer isso para o restante da temporada, tipo, encaixar o elenco do Galo na filosofia dele, porque uma coisa é você fazer isso no elenco do Atlético Paranaense e outra é você fazer com o elenco do Galo, que é muito mais qualificado que o do Atlético Paranaense. Ano passado deu certo até no Atlético Paranaense. Ele esqueceu um pouco do brasileiro, chegou na final, né? Eliminou Palmeiras no Allianz Parque. Foi uma campanha boa, né? Não dá para negar. E olhando para trás, o último trabalho dele que ele teve que fazer isso também antes do Atlético Paranaense, que foi o Palmeiras, o último grande de destaque, também deu certo. Só que tem uma diferença desse Atlético para o Palmeiras de 2018. O Palmeiras de 2018, se não me engano, bateu campeão, né? 18, sim. Tinha elenco.
Uma coisa que o Atlético não tem. O Palmeiras de 18 chegou na semifinal da Libertadores com um time Isso. e foi campeão brasileiro com outro. Isso. Era o time reserva. Exatamente. Então, eu acho... Então, antes de cortando, o Filipão, ele se garante muito, eu acho. O cara é campeão da Copa do Mundo, bateu final de Eurocopa com Portugal. A diferença dele pro Cudê é que o Cudê achava que não tinha elenco. O Filipão chegou aqui e falou assim, eu não preciso de elenco. Eu ganho com o que eu tenho. Mas eu acho que isso é uma retórica para ganhar os caras. Porque a forma que o Cudê saiu do Atlético foi, desculpa o termo, quebrando o pau dentro do vestiário. Ele chegou lá, falou com o diretor e na frente de todos os jogadores que ele não tinha elenco. Como que um treinador chega no vestiário e fala isso? Você perde todo mundo. E antes ele já tinha pedido para sair também naquela entrevista do Libertad. Então, acho que nesse primeiro momento o Filipão chega falando isso para conquistar os caras. E também para meio que ser o escudo da diretoria. Tem toda uma história por trás dessa fala dele. Porque ele não pode chegar já criticando o elenco que ele tem ou falando que ele precisa de peça, porque aí tem um problema que ele vai criar com a diretoria, sabe? Então, assim, nesse momento ele vai fazer o processo de blindagem. Mas claro que eu acredito, pelo menos, que lá dentro ele chega no Rodrigo Caetano, diretor de futebol, no presidente, falou, gente, eu preciso de pelo menos mais um lateral, porque só o Mariano não dá. Desculpa, Saravia pra mim não dá. Não cabe, ele é muito fraco. Ele ganha muito, esse é o problema. Um jogador de R$400 mil por mês não consegue ter 2 atuações boas, sabe? Acho que ele também precisa de um outro volante, agora que o Alan tá indo pro Flamengo, não sei se a gente vai falar disso, mas acho que o Atlético precisa de mais um volante, precisa de mais algumas peças ali pro meio campo, principalmente para substituir o Zarate, o Johan, quando ele sai, enfim. Mas é um caminho, tá começando agora, ele vai ter o jogo contra o América, e depois vai ter uma semana até o jogo do Corinthians. Então, acho que nesse processo entre América e Corinthians, o time tende a ganhar mais a cara do Felipão. Só exemplificando o que você falou aí do estilo de jogo, né? Primeiro tempo ontem, a posse de bola foi igual, 51-49, 11 finalizações do Libertad contra uma do Galo. É isso. Era um jogo assim, a posse de bola tá igual porque eram os dois times jogando direto, né? O Libertad muito direto, o Galo muito direto, só que o Libertad chegava e chutava. Não tinha troca de passe. Não tinha. O meio-campo não existia ontem. Era parado com falta, era bola ligada de zagueiro direto. No segundo tempo mudou um pouco mais, foi 7-6 pro Libertad, mas porque o Galo também precisou ir pra cima, né? Precisou. Tomou o gol. Então, é isso aí, foi o que você falou. Vai ter que jogar feio pra ser campeão. E que péssima partida do Edenilson, né? Então. É o Filipão esse aí. É isso. Mas que péssima partida do Edenilson. Pelo amor de Deus, não dá. E o atleta também gastar 500 mil nesse cara é um outro absurdo. Eu falei que eu ia criticar um monte de coisa hoje, mesmo o Atlético classificado, mas porque eu acho muito absurdo essas coisas. Tipo, Edenilson, Patrick, Pedrinho demais, Saravia, sabe? O atleta tem problemas financeiros, todo mundo sabe. Mas, mesmo que você tendo problema financeiro, eu acho que dá para você investir melhor seu dinheiro. Não tem como você investir no Edenilson, que estava no Inter mal. Não tem como você investir no Patrick, que estava no São Paulo mal. Não tem como você investir no Saravia, que saiu do Botafogo mal, sabe? O Pedrinho, que não rendeu no Corinthians, foi para Portugal, não jogou bem. Foi para o Shakhtar, estava escondido. E aí vem para o Atlético, é o salvador da pátria. Não faz muito sentido. E só fazer um elogio ao Cudê aqui. Olha só, fazer um elogio ao Cudê. Agradecer pro Rodrigo Batalha. Verdade. Joga muito Batalha ontem, dominou o meio-campo do Galo. Se não fosse ele ali, a coisa ia ficar ruim. Ia ser dar o caldo, com certeza. Você citou a diretoria do Galo e tal. Eu acho que o Cudê errou muito em falar mal publicamente dos jogadores, da diretoria. Mas eu acho que se cobra muito pouco da diretoria do Atlético. Porque o treinador argentino, geralmente, ele vem com muitas coisas por trás, assim, antes de ser contratado, né? Por exemplo, o Galhardo exige que ele domina o futebol inteiro, desde a base até o profissional, ele manda e tudo. E o Sampaoli não é diferente, o Cudê não é diferente. E pelo que parece, no primeiro surto dele, foi que prometeram jogadores que não conseguiram trazer e ele não gostou. Então, eu acho que se cobra muito pouco a diretoria do Atlético. Deveria ser mais cobrado, eu concordo com você, mas eu acho que é uma diretoria que é muito perdida, assim. Ela não tem conhecimento de futebol. E eu tenho comigo que 2021 foi um mero acaso. Eu vou explicar por quê.
2022 manteve o mesmo time, não rendeu. Começou algumas atitudes desesperadas, demitiu o Turco em 4º lugar no Brasileiro. Tava bem na Copa do Brasil, na Libertadores, demitiu porque a torcida não estava gostando. Então vamos demitir. Vamos trazer quem? O Cuca. Mas engraçado, o Cuca saiu brigado com metade do elenco. Forma estranha. Uhum. Aí não deu certo. Vamos trazer um estrangeiro. Mas por que trazer um estrangeiro? Porque no Palmeiras deu certo. No Flamengo tinha dado certo antes do Dorival. Então essa diretoria ela não conhece futebol. E ela vai no que é tendência. Uhum. E no que a mídia e a torcida falam. Então sim, eu acho que a diretoria é a mal culpada de muita coisa que acontece. Mas esse problema com o Kudê, ele foi a vítima também, querendo ou não. Ele errou muito na forma como ele agiu, mas ele é vítima também, porque ele acreditou que teria SAF. Foi uma coisa que estava sendo prometida desde o final do ano passado. Não teve. Vamos trazer reforço. Não teve. Né? Vamos manter os jogadores. Não está mantendo. Está reforçando o rival direto. Então, são várias coisas que vão criando uma bola de neve, sabe? E eu concordo com você, Galhardo, Sampaoli, eles meio que são um treinador e um diretor de futebol ao mesmo tempo. E aí você vê que é uma política no Atlético muito intervencionista. Vem o diretor, um membro do conselho, chega na rádio e fala: a gente vai vender o shopping, vamos trazer 4 Hulks no ano. Como que a torcida não fica feliz, né? E aí você vê que não é bem assim. Aí depois vem se explicar, porque era um modo de falar, porque a gente queria dizer que a gente não vai pagar juros da dívida. Poxa, é melhor você ser direto e falar: a gente vai vender o shopping porque a gente não tem dinheiro para pagar salário. O torcedor cai na real. Mas aí fica vendendo a ilusão. A gente vai fazer a arena, a gente vai ter um time muito forte para a estreia da arena. Aí vende Guga, por mais criticado que fosse, mas era um bom lateral. Vende o Nathan Silva, que é doado pro time do México, com as mesmas críticas, e tem o fantasma de 2021, mas a defesa melhorou com ele, até no jogo aéreo, até conversei com o Davi ontem, eu achei que melhorou o jogo aéreo com o Nathan Silva, e ontem foi péssimo com o Lemos e o Fux. Aí o Lemos. O Gemerson e o Lemos, perdão. Aí você vende o Alan pro Flamengo, que é o seu maior rival e é confronto direto em tabela de campeonato. Sabe? Então são coisas muito obscuras no Atlético e a gente nunca sabe. E aí vai procurar: cadê o diretor de futebol? Cadê o Rubens Menin? Cadê o Rafael Menin? Cadê o presidente? Nunca sabe. Nunca tem nada. Então é muito, muito estranho como o Atlético funciona depois de 2021. Só que, por exemplo, outra coisa também que eu queria citar é torcedor, por exemplo. Você não acha que o torcedor vive no mundo, o torcedor do Atlético e outros torcedores também, tipo do Corinthians, vive no mundo da lua. O time não tem dinheiro e o torcedor sempre quer uma contratação, sempre quer mais. Só que aí entra também o caso da diretoria, que promete e não cumpre. Só que o torcedor também uma hora tem que perceber. É igual, o que eu acho bom na diretoria do Ronaldo é isso. Ele não prometeu nada. E a torcida tem que entender isso. Não adianta a torcida ficar reclamando o tempo inteiro, sabendo que ele já disse que não vai ter contratação cara, não vai ter loucura, não vai ter nada. Então eu acho que o problema é a expectativa. Porque acho que o Atlético tem hora que eu acho que o Atlético virou o Real Madrid. Tipo, quer contratar, quer tipo... Velho, o Galo hoje, financeiramente, não pode ter o elenco que tem. Tipo assim, não tem as finanças de um Flamengo para pagar 1,5 milhão, 2 milhões para um jogador, tipo o Hulk, craque, certo? Ter ele ali, 1 jogador, 2 jogadores, é normal ter no elenco acima de 1 milhão. Mas agora aí começa Pavon, Hulk, Paulinho, Edenilson ganhando muito, Patrick... Vargas no banco. Vargas no banco. 800 mil tipo assim, aí começa a pipocar a notícia, tipo assim, tá devendo salário. Aí começa, será que eles não estão rendendo por causa de salário? E outra coisa pra mim que eu acho que tem que ter uma noção da torcida também, é quando o Kudê jogava recuado, igual no Clássico contra o Cruzeiro, ele colocou jogador pra defender, a torcida chiou. A torcida vai aceitar o Filipão até o final do ano, provavelmente, jogando tipo, o tempo inteiro para trás? Depende do resultado que trouxer, né? Então, mas aí vamos supor, sai... É claro que o Cid não existe no futebol, né? Mas aí chega nas oitavas de final, ele pega um Independente Del Valle, que é um time que é conhecido como matador de gigante, mas é um time que nem torcida tem. Aí faz um joguinho lá, perde de 1-0,
aí depois não consegue fazer o gol. Não vai jogar pra cima. Aí a torcida vai chiar também, ou vai ficar na história do Filipão. O Filipão... Aí pode entrar, alguns torcedores vão entrar com é ultrapassado, outros vai falar, mas tem história. A crítica, eu acho que a crítica não vai ser igual a do Cudê. Igual você falou aí, o Atlético, ele tá parecendo que tá querendo parecer o Real Madrid. Tá, vamos partir desse princípio. Como o Atlético tem se portado desde 2020, quando vieram o investimento lá dos meninos, os aportes, avaliando empréstimo, enfim. O Atlético se posta como um time que quer disputar todos os títulos. Independente se é brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, quer disputar Mundial, está terminando a Arena. Então o Atlético ele quer mudar o seu patamar. Então isso é o começo. Ok. Como a gente vai fazer? Vamos trazer o Sampaoli. Trouxeram o Sampaoli para iniciar um projeto. Estava dando certo. O Sampaoli que saiu. Perfeito, direito dele. Estava dando certo, terceiro lugar no Brasileiro 2020. 2021, traz Hulk, traz alguns outros jogadores, bate campeão. O que a diretoria fala? A gente vai ter um time forte para inaugurar a Arena. Pensamento do torcedor, a gente vai manter esses caras e vamos trazer mais uns 2 aí, perfeito. Chegou o Rafael Menin, a gente vai vender o shopping para ter 3, 4 Hulks no ano. O torcedor pensa, ok, estamos acreditando. Aí começa, meio do ano, aí chega o Pavon, chega o Pedrinho ganhando 800 mil, o Pavon que já ganhava bem, né? Então o Allan Kardec chega, aí a torcida, pô, vamos lá. Trouxe o Cuca de volta, que aí é um cara que tem identificação com a torcida, pô, vamos chegar campeão. Começa contra o Palmeiras, oitavas da Libertadores ano passado. Começa ganhando 2-0. Quartas, perdão. Começa ganhando 2-0, toma um empate. Vai pra lá, empata de novo, com o Vargas expulso, aquela coisa toda, tem a disputa de pênaltis, que ali tem gente que fala que a loteria tem gente que acha que não. O Atlético poderia ter batido a semifinal de Libertadores. Seria um ótimo resultado. E aí equiparar o resultado que teve em 2021. Aí tinha o brasileiro, que não foi bem. Na Copa do Brasil, jogou contra o Flamengo, ganhou aqui de 2-1, perdeu lá. Então, assim, chegou final de 2022, vamos vender a SAF. O torcedor agora vamos vender a SAF, acabou dívida, vamos trazer os 4 Hulk por ano, a gente tá feito. Chegou o começo de 2023. Pô, não é bem assim, porque a gente tá sem dinheiro, porque a gente vai vender o shopping para pagar salário. Aí o torcedor já... Então, assim, é muito da diretoria. Essa ilusão não vem do torcedor que acorda, pô, será que o Cristiano Ronaldo vai vir pro Atlético hoje? Não. É de uma ilusão que é vendida. E o torcedor acredita, pô, não tá lá vendo o balanço financeiro. Em 2022 prometeram que no Galo Business Day que até 2026 o Atlético não teria dívida. Hoje a dívida do Atlético é de quase 2 bilhões. Tem noção disso? 2 bilhões? Em, se não me engano, 7 anos a dívida dobrou. Uma dívida sai de 700 milhões para 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500 em 7 anos é loucura. É loucura. Então tudo que falam de ilusão que a torcida cria vem muito mais da diretoria. Sim. E as pessoas criam expectativas, igual você tinha falado, né? Ai, qual vai ser a contratação, que jogador que vai vir aí. E por falar em expectativa, o que vocês estão esperando aí para a próxima fase, para o mata-mata? Quem vocês querem que o Atlético pegue aí? Quem fica, quem vai? Acabou o jogo ontem, eu mandei mensagem pro João. Galo e Palmeiras, de novo. Terceiro ano seguido. É possível, gente. Não pode acontecer de 2 anos seguidos pegar o mesmo time e ser eliminado da mesma forma. Então... Assim, eu acredito que do jeito que tá jogando, a gente tá falando do jeito de jogar do Galo aqui, vai ser isso aí. Quem estiver vendo aí, não esperem o Galo jogando bem, bonito, ganhar aqui de 3-0 e ganhar lá também. Não vai. Com o Filipão, isso aí é quase que o oposto do que ele imagina de jogo. Mas é um time, não é confiável, porque ele tá pegando um pouco do ritmo da coisa. Mas é um time que dá pra competir. Vamos competir com os caras, a gente não tem nada a perder. A gente já tá assim, a gente começou o ano em alta com o Cudê e tudo mais, elenco caro. O Galo chegou num nível agora que com o Filipão tá começando tudo de novo. Então a gente não tem nada a perder. Se pegar um Flamengo lá no Rio, vambora. Se pegar o Palmeiras lá, vambora. Se pegar o Del Valle que você falou que mata 2 gigantes, vamos matar os caras lá dentro então. É isso. E é a única competição que o time tem chance real de ser campeão também, né? Porque o brasileiro hoje, o Atlético tá a 11 pontos do Botafogo. E se o Botafogo mantiver o Luiz Castro,
O Textor, em 2021, falou que se o time... 21 ou 22? Me lembra aí. Começou ano passado. Que né? começou, o Textor ano passado falou que se o Botafogo estivesse brigando pelo campeonato e investir, esse ano está brigando, então talvez o Textor possa investir, contratar, reforçar o elenco, e aí o Botafogo vai ficar nas cabeças, vai ser complicado de alcançar, tirar esses 11 pontos. Tem o Palmeiras, tem o Flamengo, que os dois têm elenco. Então, acho que a única disputa que o Atlético tem chance real é a Libertadores. E assim, analisando, olhando a tabela como ela está agora, ainda não acabaram todos os jogos da fase de grupo. Só para completar aqui, que eu falei Palmeiras, Flamengo e Del Valle, para dar os exemplos. Os três estão em segundo hoje, então não seria possível o Galo pegar. O Palmeiras eu imagino que deve passar em primeiro, que joga em casa contra o líder hoje, deve ganhar e passar. O Flamengo também. O Flamengo vai passar em segundo até onde eu acho. Porque o Racing não vai perder pro Alcas, pro Nublense em casa, não. E o Del Valle hoje é o segundo do grupo também. Vai pegar o Argentino Júnior. Então, confronto direto. Então pode ser que sejam uns três, mas vamos ver. Não, hoje o Atlético, olhando a tabela do jeito que está, no pote 1, que é os que vão passar em primeiro, vai estar Racing, Independente Medellín, Bolívar, falando como está agora, né? Fluminense, Argentino Júnior, Boca Juniors, Atlético Paranaense e Olímpia. Desses aqui, o que pode dificultar, ao meu ver, a vida do Atlético é o Atlético Paranaense, o Boca, porque é o Boca, é a camisa mais pesada, é o Real Madrid da América do Sul, em questão de disputa, assim, é muito grande o Boca, e o Fluminense. Não acredito que o Racing vá complicar tanto assim, a vida do Atlético, os outros times. Então o Atlético primeiro tem que pensar em fugir desses times no sorteio. E depois pegar um time aí, o Independente Medellín, pode chegar numas quartas e aí o mata-mata O problema é que eu acho que o Independente Medellín não vai classificar, não. Que ele joga com o Inter hoje, eu acho que vai passar Nacional e Inter. Porque o Nacional praticamente vai classificar. O Nacional pega Metropolitanos em casa hoje. E o Inter joga em casa, então eu acho que vai passar o Inter. Eu acho que o Inter passa em primeiro, o Nacional passa em segundo. O Medellín joga pelo empate. Mas o time do Medellín, eu vi alguns jogos do Medellín, é uma coisa terrível. E o Bolívar me surpreendeu muito, porque o Bolívar geralmente joga bem em casa e fora é muito ruim. Mas ganharam os 4-0 do Cerro Porteño fora. Agora o Olímpia e o Atlético Nacional aí de Medellín, vai ser o Olímpia, né? O confronto pro Galo é só o Olímpia, porque passou em primeiro. É um time que tem torcida, tem tradição, mas é freguês do Galo. Não, é um time fraco, assim. Só que é igual eu citei, talvez se invertesse a torcida do Libertad com a do Olímpia... Isso que eu ia falar, o estádio é o mesmo. O estádio é o mesmo que jogou ontem. Sim. A diferença é que ontem estava vazio. Porque o Libertad não tem torcida. Não tem. Eu fui ver um clássico paraguaio, Libertad e Olímpia, no campo do Libertad. Não tinha ninguém num clássico. Aí talvez colocasse a torcida do Cerro ou a do Olímpia no time do Libertad, que é um bom time, tem bons nomes, talvez o Libertad teria tirado o Galo ontem. Só que tem agora o Boca pela tradição, o Atlético Paranaense também agora com esse interino. Ele tá com interino, tá? Tá o Wesley Carvalho. Mudou completamente o estilo. Antes era retranqueiro. Agora é um time que tá indo pra cima. Pode disputar o Galo também. Sim. E o Fluminense é aquilo. Se voltar a jogar bola, tudo bem. Agora, se não voltar também, é um time muito... Ontem sofreu contra o Sport Cristal. Agora é um elenco envelhecido do Fluminense. Eu acho que o Fluminense, né? ele chegou no ápice dele muito cedo na temporada. Verdade. Ele chegou no final de abril jogando tudo que podia. A partir dali o time só não vai evoluir mais, igual você falou. Fábio, 40 anos, Marcelo, 35, Felipe Melo, 40, Cano 36. Felipe Melo falou? Felipe Melo, Keno, 33. É os caras que Ganso, 32. Vão chegar no meio da temporada voando. A partir desse aí desce, e não tem elenco. O Diniz, todo dia. Se você passar na rua lá do Fluminense agora, ele te pega e você vira lateral esquerdo. O Alexander machucado. Tá improvisando todo mundo. E ontem o Marcelo sofreu, né? Não tá aguentando. O Marcelo, eu vi um debate esses dias falando dos jogadores Marcelo e Luiz Soares. Os caras não aguentam o ritmo do Brasil, não, gente. Não. São muito bons tecnicamente, mas são os melhores, mas não aguentam. É um ritmo muito louco. O Soares não joga em grama sintética. Mas aí o dele não é nem questão de aguentar correr, né? Porque ele corre muito no campo, assim, você vê ele movimentando e tal. O problema dele é no joelho, né? Porque ele não tá jogando pra prevenir o joelho. Tem que preservar. Mas você não pode jogar com o Grêmio no Sul no domingo para jogar na quinta-feira em Fortaleza para voltar pro Centro-Oeste. Não aguenta. O Grêmio vai arriscar agora, né? Porque saiu a informação
O Farid até falando agora que ele vai para todas as partidas agora. Ele vai sair do jogo que ele fez no Sul. Ele vai jogar contra o Bahia na... Copa do Brasil. Não, em Salvador. Ele vai jogar contra o Bahia e depois ele vai ficar lá, já na Bahia, né? Que é também pelo Brasileiro. E depois ele vai viajar para, se eu não me engano, para Mato Grosso, um negócio assim. Só para dar uma informação que saiu aqui agora do Atlético, o DM do Atlético informa que após exames complementares, o meio-campista Johan teve confirmada a ruptura de ligamento do tornozelo direito. O atleta já iniciou os trabalhos de fisioterapia sem a necessidade de cirurgia. Então é um desfalque para o Atlético que vai complicar, talvez uns 3 mesinhos aí. E que é igual a gente falou no começo, Edenilson ontem jogou muito mal. E vai fazer falta. O Johan não é um primor técnico, mas... Nossa, eu acho ele muito fraco. Ele é fraco, mas assim, comparado com o que o Edenilson tem jogado, ele é bem melhor, sabe? Então vai fazer uma certa falta e vamos ver como que o Atlético vai lidar com isso. Eu sei que hoje vai ter os outros jogos, né, dos outros times brasileiros, mas até o momento da competição, qual time brasileiro que vocês acham que estão em melhores condições e estão brigando mesmo pelo título, analisando todos os jogos até aqui? Palmeiras, ponto. Acho que é o Palmeiras em terceiro, Palmeiras. E eu vou explicar um pouco por quê. Tem muito do jogo, tem muito do que eles fazem, sabe, de dentro de campo, mas tem muito também da mentalidade, que o Abel fala e bate muito na tecla. O Palmeiras, ele tem a mentalidade vencedora, já tá nos caras. Não, é difícil tirar isso deles. O Barcelona de Guayaquil começou o último jogo ganhando deles lá, se não me engano, 2-0. Os caras viraram, sabe? Segundo tempo, os caras viraram. Eles entraram no segundo tempo... engolir na grama e o Barcelona de Guayaquil não encostou na bola. Isso é absurdo. Então eu acredito que o Palmeiras ele tá muito na frente e assim, depende muito do que vai acontecer no sorteio agora das oitavas, mas dependendo do caminho de chaveamento, já... É só um acaso, né? vai estar no final. Ano passado caiu pro Filipão. Exatamente. Então... Mas é o melhor time dos 11 iniciais. O Flamengo, quer dizer, ele tem o melhor elenco, tem um bom treinador, só que tem a questão de encaixe, porque oscila muito o Flamengo do São Paulo. E engraçado, todo time do São Paulo oscila muito. Tem jogos muito bons e jogos tenebrosos, igual foi o último contra o Red Bull Bragantino. Falta um pouco dele dessa... Vamos dizer que falta... A gente tá falando muito dele, falta muito um pouco de Filipão no São Paulo, né? De entender o jogo. Por exemplo, ontem, no final do jogo ontem, o Filipão, claramente a televisão mostrou e falou assim, fica todo mundo, só fica o Hulk. Sim. Então... Acho que o Sampaoli é ótimo treinador, mas falta um pouco dele, um pouco de cabeça. Tipo assim, não precisa atacar o tempo todo. É o que o Diniz faz, não precisa atacar o tempo todo. 90 minutos batendo na trave lá, batendo no gol, não vai dar uma hora que os caras vão botar uma bola na área lá, você vai tomar um gol e você tá fora. Só que é difícil você tirar essa mentalidade dele, porque ele já ganhou assim, né? Ele já foi campeão assim. Ele já foi campeão no Chile, assim, já foi campeão na Laú, assim, na Universidade do Chile, assim. Muito tempo atrás, né? Muito tempo, mas o cara fica com aquilo. Pô, já fui campeão assim, eu vou conseguir ser de novo. Por que eu não vou conseguir com o super time e o super elenco do Flamengo? Então, acho que tirar isso dele é complicado. Se ele conseguir adaptar para o elenco que ele tem, aí é outro... eu não tô falando para ele parar de abdicar do ataque. Entendi. Porque ele, Santos, Galo e Flamengo. Sim. Ele tem um título no Brasil. Ele ganhou o Mineiro. Então, tudo bem, bateu o vice... Ele seria campeão em 2019 se não fosse o Flamengo do Jorge Jesus. Ele seria campeão em 2020 com o Galo se ele não tivesse perdido para Vasco, para Goiás, para Botafogo. É o tal do Si, né? Então. O Si é um fantasma. Ele bateu na trave várias vezes. Eu acho que falta ele equilibrar mais o jogo. É isso. Porque ele faz assim, por exemplo, ele ganha do Fluminense do Diniz voando de 2-0, aí depois ele pega um Goiás e corre o risco de tomar 5. Igual ele tomou pro Ituano, 4-0, se eu não me engano, pelo Bragantino. Paulista. No Paulista, no na época do Santos. Do Santos. Aí ele chegava, ganhava do Galo com o Santos, voando, ganhou do Palmeiras 3-1, se eu não me engano, na Vila, e depois tomou 4-0 pro Ituano. Tem uma sequência dele no Galo. Ele perde de 3-0 pro Palmeiras, lá em São Paulo. O Wesley fez gol. Foi 3-0 lá. O jogo seguinte foi o Flamengo aqui, foi 4-0 pro Galo. Ele é assim. Só que eu acho que o problema do Flamengo não é treinador, não. Eu acho que o problema do Flamengo é que o elenco joga quando quer, quando não quer, eles pouco importa. E torcida e diretoria do Flamengo tá vítima do elenco. Então... O Flamengo gosta também, né? O Flamengo gosta também, porque já teve a oportunidade de desfazer de alguns caras, desfez e trouxe. No caso do Gerson. É um craque.
Mas ele faz uma parte da panelinha ali, de Gabriel, sabe? Então é complicado o Flamengo. O Flamengo tem muita coisa por trás também que dificulta, às vezes, o, entre aspas, sucesso. Porque tem coisa de questão de torcida, tem questão de mídia, a pressão. O Flamengo ele tem que estar entre os 2 primeiros sempre. É obrigação dos caras. Ele tem a maior receita do Brasil, tem o melhor elenco do Brasil, tem as maiores estrelas do Brasil. E o Palmeiras, ao contrário disso, ele faz muito com pouco, às vezes, em questão de elenco. O Palmeiras faz o inverso do Flamengo, né? O Abel, ele não gosta de mídia, a torcida do Palmeiras, ela não gosta dessa questão de imprensa, ela se sente, às vezes, muito vítima de perseguição. Então, e aí tem o Atlético querendo se meter no meio disso. Sim. Que não sabe quer ser os dois, né? Que não sabe o Atlético não sabe o que quer. É complicado. E aí, agora que a gente falou bastante do Palmeiras e Flamengo, vendo o Botafogo na liderança, assim, que eu acho que ninguém esperava isso no campeonato. Vocês acham que essa liderança do Botafogo é porque realmente ele está brigando pelo título depois de anos? Será que vem aí o Botafogo sendo campeão brasileiro? O Botafogo ele é o último grande que falta o título, né? De todos os outros. Botafogo e Vasco, né? Só que o Vasco ganhou há 10 anos atrás a Copa do Brasil. Eu acho que o Botafogo ele fez uma coisa muito profissional que não tem nos clubes aqui do Brasil, que é o seguinte. A gente vai montar um time que, assim como o Palmeiras, os caras não querem estrelas, não vão buscar as estrelas no mercado, eles vão trazer jogadores pontuais, contrataram um head scout lá para olhar esses caras, para buscar no mercado. E assim, é uma coisa que me acho interessante. O time do Botafogo são todo mundo os jogadores são altos e fortes. Os caras aguentam a porrada, eles... tá perdendo de 1 a 0, a gente vai continuar batendo em cima que uma hora vai ser, nem que for na empurrança, né? Vai até engolir o adversário. Ou vai chegar lá e vai fazer 1 a 0 igual fez no Palmeiras. Assim, é um time armado para jogar. O Luiz Castro é muito bom treinador e quase foi mandado embora no começo do ano. Então, assim, é um time que briga, é um time com jogadores. O Tiquinho Soares é um excelente jogador. O próprio Luiz Castro falou isso quando ele trouxe o Tiquinho. Ele falou, gente, como é que vocês não olharam para ele fora antes? Ele fazia muito gol na Europa. E aí você pega lá, o goleiro é um excelente goleiro, o PR, a dupla de zaga são 2 bons jogadores. Então é um time assim, eu particularmente, eu acho que uma hora vai chegar um teto, pode ser que seja campeão, mas vai chegar num teto que tende a cair um pouco. E aí se deixar o Palmeiras chegar, se deixar o Flamengo chegar, vai atropelar. Mas se continuar nessa média deles, a janela de transferência abre agora e contratar mais uns 2 caras, porque eu não acho que vai perder jogador, o time briga lá em cima o campeonato inteiro. É um conto de fadas, né? O Botafogo tá vivendo um conto de fadas depois de muito tempo. Viveu um pesadelo por muito tempo, sucateado muito tempo. Chega o Textor, dá uma reformulada em algumas coisas, até de estrutura, que eu acho que é o mais importante dentro de um clube de futebol. Porque muitos clubes de futebol no formato associativo têm aquele método arcaico, né? Conselheiro dando pitaco, e é gente que não sabe de futebol. Então, quando se vende uma SAF e coloca gente que sabe de futebol, muda muita coisa. Começaram um ano muito mal, né? Jogaram a Taça Rio para poder disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Tanto que até uma cena que é um pouco engraçada, quando eles conquistam a Taça Rio, ninguém nem comemora a taça, eles pegam a taça e vão embora pro vestiário. E assim, ninguém esperava mesmo. E eu acho, às vezes eu olho a tabela, cadê o Botafogo? Tá em primeiro, é estranho. Mas agora tá um impasse também, né? Porque o Luiz Castro pode sair, né? O Cristiano Ronaldo ligou pra ele, pô. E como que você recusa o chamado do maior ídolo do seu país, sabe? É complicado. Não deve estar sendo fácil ser Luiz Castro nesse momento. Ele tem, de um lado, o Botafogo muito bem. E os caras adoram ele. A gente vê comemoração dos jogadores do Botafogo no final de jogo. É Adrielson, é Tiquinho, é Tietê, todo mundo abraçando ele. Muito feliz. E de outro lado tem um rio de dinheiro da Arábia Saudita e o Cristiano Ronaldo. Para mim o de menos é o Cristiano Ronaldo. E o rio de Para mim o menor ponto aí é o Cristiano Ronaldo legal. Só que eu acho que ele precisa também se decidir, porque vai gerando um desgaste, né? O cara que não sabe o que ele quer vai criando aquela tensão na torcida de um lado, aí tem os jogadores do outro tem a diretoria, então ele tem que tomar essa decisão. Precisa reforçar para ser campeão, ele precisa reforçar porque tem Sul-Americana ainda também, que é outra chance real de título do Botafogo, e que é o caminho, entre aspas, mais curto. É o mais curto de fato, mas entre aspas o mais fácil. Então, se o Textor investir, colocar mais dinheiro no time, talvez reforce, e aí pode até bater campeão, mas eu ainda imagino que é complicado. Sim.
E os times mineiros no Brasileirão, eu confesso, ano passado o Cruzeiro ganhou, né, a Série B. Chegamos na Série A, eu fiquei meio com medo. Eu falei assim, gente, como é que vai ser o Cruzeiro na Série A? O elenco do Cruzeiro, a gente sabe, em comparação com os outros, né, o Palmeiras da vida, não tem comparação. Mas aí eu fui surpreendida, né, todos os torcedores cruzeirenses, porque o Cruzeiro tá indo muito bem. E o América na zona de risco aí, assim, o Atlético também tá indo nesse meio, ali naquela posição boa. Qual a expectativa, assim, para vocês, os times mineiros? Vocês acham que o América vai conseguir sair dessa zona? Porque tem muita rodada ainda para rolar, mas vocês acham que ele vai conseguir ou se mantém naquela zona? Então, no começo do campeonato, ali nas primeiras 5, 6 rodadas, eu achava que era o acaso o América tá lá embaixo. Porque eu assisto os jogos do América e todo jogo o América em casa, principalmente o América, amassa o adversário. O primeiro jogo do campeonato, o América estava amassando o Fluminense dentro de casa e perdeu de 3-0. Então, assim, é um time que batia toda hora, só que a bola não entrava. E aí é aquela máxima. Uma hora a bola começa a entrar. Se você tá lá o tempo todo vai entrar uma bola. Só que a do América não entrava. E aí foi estendendo. Passou lá 5, 10 rodadas, o time continua embaixo. Então, começa a ficar um pouco preocupante. O time não demonstra que vai reagir. O elenco não é um bom elenco. Escolhas do Wagner Mancini para deixar no banco. Ele deixa no banco o Mastriani, ele deixa no banco... Você que é setores da América aí. Sei que é o torcedor, eu vou deixar pra você. Não, mas assim... O Martínez. Ficar então, no banco eu acho absurdo. O time, eu acho que é mal montado o time do América. Eles têm 3, 4 centroavantes. Eles colocam um centroavante para jogar de meia. Eles colocam Aí teve o problema da casa de aposta, perde um lateral direito, que era o Nino Paraíba. O Mateuzinho que não volta de lesão. O Arthur vendido. O Arthur vendido. A zaga não é confiável. Você joga com improvisado, é um lateral esquerdo jogando zagueiro. Então eu acho que é mal montado o time do América. E o Wagner Mancini é um bom treinador, ele tira leite de pedra de onde dá, mas chega uma hora que não vai ter como. Muito surpreendeu o América pela forma que jogava, ao meu ver. Porque jogava com o Alê, que é um meia mais à frente, entre as camisa 10, que foi recuando, virou um 5. Então eles faziam uma saída de bola boa. E tinha o Juninho e o Benítez. Pô, perfeito, é um bom meio campo. Só que na questão defensiva, o América sofreu muito. Até que o Mancini se ligou, sacou o Alê, colocou o Lucas Cal, que é um zagueiro / volante, para dar uma sustentação defensiva. O Lucas Cal não é um primor, né, de volante, mas deu uma sustentada melhor. Mas aí tem os outros problemas, igual o Davi disse. Perdeu lateral, né, tem 5 centroavantes, não tem volante. É um elenco mal montado e o próprio Mancini admite isso. E eu ainda fico um pouco receoso com a América, porque tem uma divisão de foco. Tem a Copa do Brasil, que vai jogar contra o Corinthians, que se classifica, e é real a chance de classificar, porque o Corinthians vem mal e tem um elenco também ruim, ao meu ver, ganha uma boa grana. Mas e aí? O que vai priorizar? Vai priorizar ficar na Série A? E tem a Sul-Americana. E tem a Sul-Americana que vai jogar hoje com o Penharol, tem chance? Amanhã. Vai estar fora? Não, hoje. Amanhã tá fora. É amanhã? É isso. Tem a chance aí, mas aí vai fazer o quê? Vai priorizar, vai colocar um time em reserva. Tem a Copa do Brasil, de novo, que eu falei, de uma boa premiação. E tem o Brasileiro, que ao meu ver é o principal. Então tem essa divisão de foco, mas também tem um elenco muito mal montado. Tem que ver como a América vai fazer com esse dinheiro que ganhou de Arthur. Pode receber aí da venda do Vitor Roque, tem um percentual, 15%. E o próprio dinheiro mesmo de caixa que tem. E investir, fazer investimentos pontuais ali, 3, 4 peças, para pelo menos se manter. Não vai fazer uma boa temporada igual no ano passado e nem em 2021, mas pode fazer um bom papel ali, ficando 12º e classificando de novo para o Sul-Americano. Entendi. E André, agora falando do Cruzeiro, né? Eu citei aqui que a minha expectativa sempre assim, eu estava com medo, porque a gente voltou para a Série A agora. O Cruzeiro ganhou o último jogo, mas foi com gol contra. E qual a sua expectativa para esses próximos jogos? Você acha que o Cruzeiro consegue subir mais um pouquinho ou vai ficar nessa base aí? O que você está esperando? A posição que o Cruzeiro está agora, eu acho que no início do campeonato, para o torcedor, essa posição está ótima. Né? Porque a expectativa de muita gente era brigar para não cair. Ainda eu acho que mas no momento está ali no meio de tabela, 12ª posição o Cruzeiro está, se não me engano. E agora tem 2 jogos fora, contra o Inter e contra o Vasco. O Cruzeiro vem jogando bem desde o começo
era Pepa. O Cruzeiro vem jogando bem, mas muitas vezes não conseguindo ter o resultado. E contra o São Paulo, que foi dominado completamente, o São Paulo poderia ter ganhado de muito. O Cruzeiro fez um gol sem chutar uma bola no gol, né? O Cruzeiro ganhou sem chutar uma bola no gol. Então, acho que o Cruzeiro pode se contentar muito com 12ª posição. Claro, para o torcedor, se pudesse falar assim, não, vai subir para a Série A de volta e vai ser campeão, o torcedor quer. Mas eu acho que para o Cruzeiro ficar ali em 16º, é satisfatório. É um processo muito árduo, né, que o Cruzeiro ainda está passando. Ainda está numa remontagem de elenco, o elenco ainda é curto, né? É o cobertor curto, não tem como você fazer muita coisa com esse elenco. Aí é a tal da expectativa que eu te falei. É a tal da expectativa. O torcedor que não se iludir, talvez ele vai ser feliz. Agora, o torcedor que achar que o Cruzeiro vai ficar ali em 5º, 4º lugar, aí já está triste. Mas e aquele começo que teve, que bateu lá no G4, ficou um tempo, você acha que isso também não gerou expectativa na torcida do que esse time pode fazer? Pode até ser, mas todo mundo sabia que não ia durar. Porque o time do Cruzeiro, se for comparar com outros, eu acho o time do Cruzeiro bem treinado, só que perdeu peça também, né? Igual você falou do esquema de aposta, perdeu o Richard, que estava sendo primeiro volante ali, o melhor primeiro volante do Cruzeiro, e o Ramiro, que fazia uma função, por mais que o torcedor questione, fazia uma função muito importante, ele machucou. E o Cruzeiro ainda não achou, o Pepa ainda não achou quem será o substituto. Uma hora joga o Machado e Neto Moura, outra hora joga o Alisson e Neto Moura, Machado e o Alisson. Tem o Jussa agora também, né? Entrou o Jussa, e o Cruzeiro está com esse problema. O que entra, o que começa como titular vai mal, aí na outra partida ele entra como reserva ali para substituir, ele vai bem. Então, e o Pepa também, eu tenho meus questionamentos com ele. Mas, assim, olhando de fora, eu que não sou cruzeirense, eu acho que ele faz um bom papel, sabe? É igual, se perguntasse qualquer torcedor no começo do ano, o Cruzeiro vai até ali, vai incomodar no Mineiro, depois, no meio do Campeonato Brasileiro, vai estar em 12º. Você compra? Compro. Toda hora. Vai ganhar do São Paulo? Você compra? Compro. Tô dentro. Só que aí o time começa bem. Aí depois passa 5 jogos sem ganhar no Brasileiro. Eliminado na Copa do Brasil pro Grêmio, mas tendo chance de classificar. Aí o time já vira refém do próprio sucesso. Então, de novo alinhar a expectativa com a realidade. Tem 2 jogos difíceis. O Inter que tá bem, recuperando agora. 8 jogos sem perder. 6 vitórias, 2 empates. Tem o Vasco que ganhou agora o último jogo contra o Cuiabá. E que tá pensando em sair da zona de rebaixamento. Tá ali na mesma briga do Cruzeiro. E aí depois tem 2 jogos em casa. Curitiba e Goiás, né? Curitiba e Goiás. E aí é obrigação ganhar. Mas e se não ganhar? Como é que fica? Mas o problema do Cruzeiro tá sendo esse. O Cruzeiro, ele joga de igual para igual com o Flamengo no Maracanã. Aí chega na partida contra o Cuiabá, que todo mundo fala, nossa, o Cruzeiro vai ganhar 3 pontos certo contra o Cuiabá. Chega, faz uma partida horrível e perde 1-0. Porque uma coisa é você perder pro Fortaleza, que é um time que tá bem estruturado. E outra coisa é você perder para um time que tá ali, que vai brigar por mesma coisa que você, que é o Cuiabá. Então, sim, o problema do Cruzeiro tá sendo esse. Eu acho que o time, rapidinho, é muito regular, vocês já falaram isso, foram 4 vitórias nos primeiros 6 jogos do campeonato. E 4 vitórias e 2 derrotas, né? Então, bateu o G4 lá, tudo mais. Depois disso é 1 vitória em 7 jogos. Mas se você for parar pra pensar, o jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil lá, o Cruzeiro foi melhor. Os 2 jogos. Sim, então. Aí jogou contra o Cuiabá que perdeu. É um acaso. Jogou de igual para igual com o Flamengo lá, é um bom resultado. Contra o Grêmio, que foi muito melhor. E aí o clássico. Clássico é clássico e vice-versa, né? Já diria o outro. Contra o Bahia lá foi melhor. Aí o Fortaleza aqui ganhou do São Paulo. Então, assim, mal do São Paulo, né? Ganhou, mas meio que penando. Então, é um time que você não sabe. Vai jogar contra o Vasco. E aí? Então, mas é o que eu falei. O Cruzeiro, ele peca por perder muitos gols. O Cruzeiro aí, ó, se você for pegar os 2 jogos contra o Grêmio, contra o Flamengo, ele teve chance de matar o jogo. Contra o Bahia, tava 2-1. O Cruzeiro, o Gilberto perdeu um gol cara a cara, que faria o terceiro. E depois, por falha individual do Rafael Cabral, que não é muito difícil de acontecer, né? Ele tomou o 2-2. Só que aí o Cruzeiro, o jogo contra o Cuiabá foi uma das poucas partidas que o Cruzeiro jogou mal e perdeu.
Agora, contra o São Paulo, fez talvez a pior partida com o Pepa, ou se não, uma das piores, sem ser a do Cuiabá, e ganhou, velho. Então, o futebol não tem muito segredo, né? E olhando a tabela, desculpa, Júlio, perdão. Depois de Curitiba e Goiás, Cruzeiro tem Atlético Paranaense fora, Botafogo em casa, Palmeiras fora, Corinthians em casa e Grêmio fora. 5 jogos duros. Se o Cruzeiro não faz, sei lá, 9 de 15 pontos, já começa outra crise. Porque aí os times de baixo, se estiverem ganhando, já começa o burburinho, pô, vai cair, tem que trazer reforço e tal. Então, é uma tabela também complicada para o Cruzeiro. Para se manter, né? E talvez até para pensar em alguma coisa mais acima da tabela. E agora, para a gente encerrar sobre o Cruzeiro, que o Bruno Henrique já se despediu ali da Arábia, chega aqui para o meio-campo, qual que é a sua expectativa para a nova janela de contratação? Qual o setor que está mais precisando, que o Cruzeiro precisa de alguém urgentemente para dar uma melhorada aí? Primeiro, se eu fosse diretor do Cruzeiro, eu mandaria primeiro alguns caras embora, que não tem condição nenhuma. Mas falando de contratação, eu gostaria de 2 zagueiros, porque o Castan surpreendeu todo mundo. Achei ele que está fazendo uma boa campanha. Agora, Oliveira não tem condição. Para mim, ele é o pior zagueiro do Campeonato Brasileiro. Ele é tem muito o Neres ruim. no banco também, quando aí sai o Reinaldo também, né? Reinaldo. Mas o Reinaldo, eu gosto do Reinaldo. Porque o Reinaldo, ele nunca prometeu nada e também não comprometeu tanto. Uhum. Agora, o Oliveira, ele erra saída de jogo, ele entrega todo o jogo. Aí sai ele, entra o Neres. Então, não muda nada, tudo ruim. Então eu contrataria 2 zagueiros. Lateral, acho que é o ponto forte do Cruzeiro, que os dois estão muito bem. Precisa de um reserva para direita, hein? Porque o Igor Formiga não dá também, não. Na esquerda ainda tem o Kaique, que é bom, né? Mas eu concordo com ele, precisa de um lateral direito. Eu acho que o Gasolina era uma boa. Eu gosto do Gasolina, só que ele machucou. Agora, atacante, se não vai trazer... Meu questionamento ao Pepa é esse. Eu acho que não vai contratar um centroavante, porque contratou 2 recentes. Então tem que alterar o esquema, jogar sem um centroavante. E eu acho que eu não faria muitas contratações, não. Acho que 2 zagueiros e um reserva para lateral direito. Meio de campo precisa de 1 ou 2 peças ali, mas 3 contratações só, pontual ali. Eu vou cornetar a diretoria do Cruzeiro aqui, nem é meu papel fazer isso. Eu não traria o Bruno Henrique. Por quê? Ele tem 33 anos e ele foi muito bem aqui no Brasil num contexto muito específico. Os 2 treinadores que ele jogou aqui no Brasil bem eram Mano e Filipão, que são 2 caras de reação. Como é que você bota ele no time do Pepa, que joga uma intensidade absurda? Eu não sei se ele aguenta. E ele saiu mal também do Palmeiras, né? Então, com o Mano no Corinthians e com o Filipão no Galo, o Filipão no Palmeiras, era o esquema pra ele, era 2 volantes, tudo bonitinho lá, encaixadinho, jogava, batia falta, não sei o que, tal. A gente não acompanha ele na Arábia, jogou no Al Ittihad lá e tal, não acho, se ele tivesse algum destaque estaria aparecendo pra gente, ele já poderia ter voltado. E agora no Cruzeiro do Pepa, que mostra que é um time que, assim, a gente não tem nada a perder. Vou jogar contra o Flamengo no Rio, vou jogar contra o Vasco em casa, vou jogar da mesma maneira. Então eu não sei se encaixa. Pode ser que chegue aqui e jogue pra caramba, beleza. Mas não me agrada se eu fosse um torcedor do Cruzeiro, pensando no jeito que o Cruzeiro joga e nas características dele. Eu esqueci de falar também, foi mal, do Lucas Silva. Verdade. Que o Lucas Silva já está em Belo Horizonte e tudo. Uhum. E eu acho que, assim, eu não contrataria o Bruno Henrique também não traria o Lucas Silva, porque eu acho que é 2 jogadores lentos que mais tem cadência de jogo do que o Pepa gosta, que é a chegada, tipo, tem o Alisson que chega bem, que é rápido. Só que também a gente não entende o Pepa, né? Porque ele tem o Alisson que gosta de chegar à frente, é rápido, ele não tem sequência como titular. Aí eu acho que é o fim, Lucas Silva e Bruno Henrique no meio de campo, porque aí qualquer um ganha na velocidade dos 2. Porque não... E você não acha que pode ser um indicativo, talvez, de mudança de formato de jogo do Cruzeiro? Talvez se tornar um time reativo? Tá olhando essa tabela aqui, um time que joga mais reativo, por exemplo, contra o Palmeiras, contra o Grêmio, pode levar problema para eles. Porque são times que vão jogar em cima do adversário, mas que vão deixar espaço. O Cruzeiro tem o Bruno Rodrigues, que é muito rápido. Tem o Wesley, que muita gente critica, mas é um valor decente para o elenco que o Cruzeiro tem, sabe? Então, assim, olhando de fora de novo,
Lucas Silva, ele é lento, ele tem problema com lesão e tal, mas ele pode fazer um bom papel ali de primeiro volante. Até comparando com quem tem, ele é muito melhor. Eu acho o Alisson mais jogador do que ele. Tirando o Alisson, concordo. E o Vital, que é um bom jogador também. O Vital é meia, né? É um bom meia, isso. Mas comparando com o resto, ele é muito melhor. E o Bruno Henrique também, sabe? E o Bruno Henrique tem um bom passe, que é uma coisa que faz falta às vezes ali no meio campo do Cruzeiro. Então talvez uma trinca Lucas Silva, Bruno Henrique e Vital vai ser lento? Talvez, mas talvez também possa significar o quê? O time vai ser um pouco mais reativo e vai atacar no contra-ataque. Mas aí você tiraria o Alisson do time? Vai depender do que vai ser o jogo, da estratégia de jogo. Mas e porque qual é o Alisson, adversário. apesar dele chegar bem ao ataque, ele começou mais como primeiro volante, né? No Cruzeiro que ele está desempenhando uma função mais à frente. Porque na Ponte Preta ele até chegava mais, mas no Atlético ele era mais um primeiro homem. Então, tipo assim, você pode ver que ele marca muito firme. Só que ele também tem a qualidade que eu acho que o Bruno Henrique não tem de chegada. E é rápido. Então, eu não tiraria ele de forma alguma do time. E outra coisa que falta é banco, né? Principalmente para os lados, né? Trouxe o Nicão, mas não tá dando certo. Na frente tem ali o Gilberto e o Dourado, que entra um, o outro é melhor. Tá numa má fase, inclusive, né? É um yin e yang, né? Porque entra um, o outro é melhor. E você não acha que tá faltando um matador, assim, no time do Cruzeiro? Porque Não, o Dourado e o Gilberto estão assim, falta, né? mas é igual. Vai trazer quem? Porque trouxe os dois recentemente. O Gilberto, eu não acho o Gilberto um ruim centroavante. O Gilberto tá numa má fase. Agora o Dourado, ninguém entende por que veio. Aí o torcedor pede, o Edu tem que voltar. Gente, o Edu, ele era limitado na Série B. Então, tem assim, uma diferença de Série B para a Série A bem grande. O Luvanor tá saindo do Ceará. Não aceita de volta, não? Não, por mim... Mas assim, eu ofereceria ele pro Galo. Talvez o Galo tá precisando de um ponto aí. Pois é, bicho. Não, mas pode deixa pra lá. E a janela do Atlético, assim, qual a expectativa de vocês, contratações? A janela do Galo tá sendo engraçada, que os caras estão saindo e quem chega é quem tava machucado. O Nathan Silva foi embora pro México, o reforço é o Igor Rabelo, que tá parado tem 8 meses. O Alan vai embora, o reforço pode ser o Alan Franco, que tá voltando da Argentina. Então, assim... Não sei. O Filipão falou que não quer que não acha que precisa. Mas pra ele pegar esses caras, o Johan machucou agora, tem que ter. E quem tá no banco não parece que tá com a fim de render. O Vargas ele não quer render. O Sarave não rende. O Otávio também tá numa baixa. O Otávio. Triste. Eu acho que a janela do Atlético tem que ser primeiro um lateral direito. 0-1. Lateral direito. Depois vamos pensar no meio campo ali, agora, ainda mais agora que o Johan teve esse problema da lesão, né? O Edenilson, de novo, gente, não dá. Patrick, como reserva, também não dá. É impossível. Eu não entendo como que o Igor Gomes é reserva nesse time até hoje, mas ok. E de banco precisa ainda de um reserva, pelo menos para as pontas ali. Talvez um cara que possa fazer os dois lados, né? Para substituir tanto o Pavão quanto o Paulinho. Faz falta. Não dá, o Vargas... Muito esforçado, mas perde muito gol. Não é esforçado também, desculpa. Me equivoquei. Muito preguiçoso, não gosta, sabe? Tem problema com a torcida, aí ele parece que vive no mundo à parte, né? Então, assim, e ganha muito, né? O pessoal fala do Pedrinho que renovou o contrato de empréstimo agora. Também não dá. Inimigo da bola no pé. O pessoal, os jogadores gostam muito dele. Mas não tem como. O cara que tem 26 jogos, uma assistência... Ele não conseguiu ser destaque no Campeonato Mineiro. Aí você imagina, Libertadores, que o jogo é físico. Brasileiro, que é jogo quarto domingo. Como que esse cara fica, sabe? Então acho que o Atlético precisa reforçar primeiro a lateral direita e depois achar pelo menos um cara que possa fazer esses dois lados ali no ataque. Vendo assim, por exemplo, o Atlético tem... Você falou de lateral direito. Você não acha que tem o Vitinho? Poderia entrar da base? Jogar o menino na fogueira? Não, mas não é jogar na fogueira. Tipo assim, e colocando ele aos poucos. Sai o Mariano, entra ele. Isso aí, igual a gente falou, trouxe o Felipão pra sofrer. Aí tá um jogo 0-0. E o time tomando a bafa, o Mariano cansado. Aí você vai colocar o menino de 17 anos que não teve oportunidade do Campeonato Mineiro? Entende? Mas aí faltou fazer... Mas é isso meu questionamento também sobre as bases de Minas. Falta um preparo pra isso. Péssimo. Planejamento tipo assim, o Isaac, por exemplo, foi refém disso, né? Também. E talvez uma posição que o Galo precise, eu acho que precisa, né? Que, tipo,
Centroavante, eu acredito que o Galo precisa de um centroavante, porque o Hulk não pode jogar todas, e o Allan Kardec, ninguém sabe quando ele vai jogar. Então, se serve de alento é que quando ele entra, ele faz gol. Mas aí ele faz um gol numa partida, ele vai ficar quanto tempo parado? Parado. Tem esse 2 detalhe, anos? esse porém. Mas falta muito. Meio campo, Johan, Patrick, Edenilson, Pedrinho. São caras que custam muito. Né? Patrick ganhando 500 mil, Edenilson ganhando 400. Só aí já é 900 mil. Pedrinho ganhando mais 500 mil. Já é 1 milhão e 400. Tipo, outro questionamento também que eu tenho é que o patamar do elenco do Galo é o seguinte. Vai sair, por exemplo, um Patrick, que você citou que não gosta e tal, vai contratar quem? No padrão dele ali. O importante é não perder, tá doando o Alan pro Flamengo. Não, doando não, foi uma venda boa. Que venda boa? Como venda boa? Eu não acho o Alan nada demais. O Alan não é nada demais. Ele foi líder no Campeonato Brasileiro 2 vezes em passes. E passes certos. Fazer dinheiro, velho. Fazendo papel de primeiro volante. Por exemplo, tá machucado o Johan agora. Se entra o Alan jogando com batalha, resolve o problema no meio campo. Por quê? Porque o Alan tem uma boa chegada ali até a intermediária, ele não faz gol. Perfeito, a gente já sabe disso. Só que ele chega bem, dá passe certo, tem uma boa visão de jogo. Batalha, desarma muito bem. O que ele jogou ontem foi um absurdo. Tem o Zaratio, que voltando pro nível dele, acabou. Ali tem um meio campo. Mas aí vai o Atlético, me vende o Alan por 38 milhões para o maior rival, para um candidato direto, né, de confronto, que eu acho isso absurdo. Voltando antes, vendeu o Savinho, que na época ele estava bem, vendeu por 6 milhões e meio de euros. Não, aí sim, eu acho que foi pouco. Agora o absurdo. Alan... Sabe, o Atlético, o Nathan Silva na defesa, tem o Fantasma de 2021, jogo do Palmeiras, mas jogou bem esse ano. Sabe, o pessoal persegue, e é fato. O Júnior Alonso, ano passado, jogou mal, ninguém perseguia. Por quê? Não, fraco também. Porque habla, sabe? O Atlético tem esse problema de contradição dentro da torcida mesmo e com o elenco. Então, sabe, é coisa assim, você não pode vender o Alan pro seu rival. Isso é coisa lógica. O Cruzeiro venderia o Bruno Rodrigues pro Atlético hoje? Ué, eu falando minha cabeça, chegando uma boa proposta para ele, vende. Eu acho que o Cruzeiro não venderia porque é rival. O Cruzeiro não venderia. Mas eu falando, se eu fosse dirigente, é claro, se chegasse uma proposta, 9 milhões de euros do Schalke 04 e uma de 8,5 do Atlético, não, eu falei o contrário, né? Uma de 10 milhões do Schalke e uma de 11 milhões do Galo, eu venderia pro Schalke, porque é pouca diferença. Agora, se um time europeu me oferece 5 por ele e o Galo me oferece 10, eu venderia pro Galo. Justo. Aí a gente pensa, tá, tem Alan, Batalha e Otávio. Aí sai o Alan, fica Batalha e Otávio, de volante. Aí vai lá, o Batalha tá suspenso, o machuca, fica 3 meses fora. Vai ficar só com o Otávio? Mas aí você já vai preparar, é o que eu citei da base. Tudo bem que não pode colocar o menino na fogueira, mas tendo os dois ali, ou às vezes jogar com um volante, que não é muito o perfil do Filipão, mas jogando com 2 volantes ali, por exemplo, você já vai preparando o menino da base para ele entrou. Que menino da base? Mas aí é que tá, aí que tem que ter um volante. Não, mas tô falando para agora, não tô falando daqui 5 anos. Não, mas é para agora, coloca um. Vai inventar? Não existe. O que entrou, o Paulo Vitor. É zagueiro. E botaria de volante. Vai inventar. Tem o Alisson também que faz, só que o Alisson não faz primeiro volante, né? É porque ele já fez segundo, é porque é o Alisson que ele chama. É um que foi camisa 10 na copinha. Ele faz segundo volante e meia, né? Só que aí não entra como volante. É outra característica. Então, eu acho que o maior reforço do Atlético era não perder. Só que além de perder, ele está doando pro maior concorrente. Isso é absurdo. Não tem cabimento, sabe? E surgiu o boato agora que o Atlético quer contratar o Rodrigo Muniz, que era do Flamengo. Menino que era da base. O time dele, o Fulham, que tá pedindo 10 milhões de euros. Aí você vai investir 10 milhões de euros pro cara ficar no banco? Será que não tem outras prioridades dentro do elenco? Sabe, o Atlético não sabe de novo o que ele quer. Então essa janela do Atlético, ela promete muita raiva, né? Nem emoção, é muita raiva pro torcedor. O Rodrigo Muniz foi citado também recentemente e falou de Cruzeiro precisar de centroavante. O Cruzeiro e o Grêmio demonstrou interesse. Só que aí, na hora que ficou sabendo do valor dele, o Cruzeiro e o Grêmio já descartou completamente. E o Fulham nem cogita emprestar, só vender. Mas é porque tem valor de mercado, né? Lá na Europa, 10 milhões de euros não... Ele estava emprestado, se eu não me engano, pro Boro, pro Middlesbrough. Sim. Não foi muito bem, não foi? Então, não, acho que não.
Porque parece que ele... Não, e você vai investir 10 milhões num jogador que já não vem bem, é uma aposta ainda, sabe? E para um time que não tem dinheiro. É porque ele foi muito falado quando ele foi vendido, porque ele entrou ali no lugar do Pedro e do Gabigol na época da Copa América. E ele entrou, fez uns 4, 5 jogos bem, fazendo gol. Foi emprestado pro Curitiba, também fez gol. Aí depois foi vendido, nunca mais rendeu. E ele é atleticano, eu acho, de infância. Não, parabéns pra ele. Vai, compra o camarote na arena e vai ver o jogo. Não tem cabimento você gastar 10 milhões de euros no cara que não joga, sabe? Eu acho ele bom, mas aqui para 10 milhões de euros, ele não seria titular do Hulk. E com 10 milhões de euros você consegue contratar outros jogadores que são muito mais necessários hoje do que um centroavante reserva. E aí agora a gente fica na expectativa de quem vem, de quem sai, com os jogos de hoje à noite para ver quem vai aí seguir na Libertadores, a próxima rodada do Brasileirão. E eu queria agradecer vocês pelo papo, todo mundo aqui está ansioso para ver os jogos hoje, para terminar mais uma fase da Libertadores, vem mais uma do Brasileirão. Não, aqui eu acho que assim, não teve nenhuma, falando dos jogos e da tabela, não teve nenhuma surpresa, eu acho. A surpresa seria se o Fluminense não tivesse classificado ontem quase. Quase. O Palmeiras, eu acho que ganha e passa em primeiro, o Flamengo vai... É uma surpresa o Flamengo passar em segundo, mas teve muito problema no meio do caminho, perdeu o primeiro jogo pro Alcas lá, que foi um jogo, acho que um ponto fora da curva. Então, assim, a tabela da Libertadores está seguindo normal. O brasileiro, acho que o Botafogo estourou. O Grêmio em segundo também me deixa um pouco surpreso, mas o Soares podendo sair agora, talvez na caída. E é isso, esperar, torcer aí para o Galo melhorar, o América sair, o Cruzeiro ficar lá embaixo. Da Libertadores, eu acho que a minha maior surpresa foi o Corinthians. Tá tão mal, sabe? Já tá eliminado nesse ponto. Acreditava que podia ainda incomodar, ter umas oitavas, umas quartas. É um time de camisa, tem muita torcida. Até o Roger Guedes estava bem, mas aí vem o Yuri Alberto, que não tá nada bem. Fagner mal, Fábio Santos mal. Então, me surpreendeu o Flamengo. Mas, de resto, acho que está todo mundo cumprindo seu papel de forma correta, sim. E esperar o sorteio. Quarta que vem já tem sorteio das oitavas da Libertadores. E aí, o Atlético torcer para encarar um caminho mais fácil até o Filipão engrenar. E aí, depois das quartas para frente, é o que o campeonato quiser mesmo. Entendi. Gente, quero agradecer vocês por ter tirado um tempinho. A gente bateu um papo. Muito obrigada. Valeu. E a todo mundo que assistiu, gente, muito obrigada. Até o próximo episódio e a gente se vê aí nas próximas rodadas. Fechou. E até o final. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado, Obrigada, gente.